Fazer um vídeo agora, já fiz uns par de vídeos a esse respeito, mas quero fazer mais um vídeo que fala assim, no livro de Jó, fala assim, no livro de Jó fala assim, não me verão mais quando morrer, diz Jó. Sobre mim não mais, não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz, assim eu se desfaço também. E os que dessa sepultura nunca mais subirá dela. Nunca mais subirá dela e não voltará nunca mais à sua casa. E nem terá lembrança mais da sua casa. Nem terá lembrança mais. Então, aquele diz que o que morre não existe mais. Não tem lembrança de mais nada. E aqui em Eclesiastes, capítulo 9, diz assim, Eclesiastes capítulo 9 diz assim no versículo 5 diz assim, né? Diz assim, mas os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não tampouco há mais lembrança, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento, até o seu ódio, o seu amor, a sua inveja pereceram, e não tem mais parte do que se faz debaixo do sol. Entendeu? E agora no livro do apóstolo Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 3, fala assim, capítulo 3 fala assim, 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, fala assim, também foi e pregou os espíritos em prisão, que no outro tempo foram rebeldes nos dias de Noé. Foram rebeldes. É uma pergunta que eu faço, como que pode, lá no livro de Jó, falar que morreu não lembra mais de nada? E aqui diz que o evangelho foi pregado aos espíritos em prisão, que nos dias de Noé foram rebeldes. Então, e agora aqui no capítulo 4 fala, também foi e pregou o evangelho aos mortos. Como que pode uma coisa dessa? A Bíblia falar um lugar, falar uma coisa, outro lugar falar outra. Lá em Apocalipse, não vou ler lá para não tomar muito tempo, lá em Apocalipse fala assim que João viu na visão os mortos, que estava, as almas dos que morreram, aliás, estava debaixo do altar de Deus, vir na visão, e clamava dizendo para Deus fazer vingança com aqueles que fizeram derramar o sangue deles lá na terra. Como que eles estão lembrando da terra? Depois de morto está lembrando da terra, lembrando do sangue deles que foram derramados, né? Aí que está o negócio, aí que está a confusão, é contradição bíblica. A Bíblia é cheia de contradição, um lugar fala uma coisa, outro lugar fala outra. Como que pode agora pregar os espíritos em prisão?
Hein? Na verdade, também foi e pregou os espíritos em prisão, fala a palavra de Deus. No qual, no outro tempo, foram rebeldes à longanimidade de Deus, e nos dias de Noé. Então, agora, os que morreram no dia de Noé, como é que estava sabendo, para modo de se pregar o evangelho, como é que vai pregar o evangelho para uma pedra? Pedra não escuta, pedra é morta, não escuta, não adianta. Ou pregar o evangelho para uma madeira, para um pau, para uma árvore, não tem como, tem que pregar para quem tem inteligência, sabedoria e está ativo, sabendo. Como é que lá em livro de Jó fala? E outra parte que fala, que Jó fala, que os que têm essa sepultura nunca mais sairá dela. E o apóstolo Paulo não fala que os mortos ressuscitarão e sairão, um para a vida eterna, outro para a condenação e desprezo eterno? Não está escrito essas coisas assim? E como é que fala agora aí, fala essas coisas, num lugar fala uma coisa, no outro lugar fala outra? É um absurdo isso aí. Isso aí é um absurdo. É um absurdo isso aí, porque Deus não é Deus de confusão, caramba. Deus, se fala uma coisa, ele não vai falar outra. Vai falar a mesma coisa. E se a pessoa prega lá o livro de Jó, que eu já preguei também o livro de Jó, lá o livro de Jó, capítulo 7, que fala que, ele fala lá que se ele morresse, não ia existir mais, nem ia lembrar mais da casa dele, e não ia sair mais da sepultura. E em Eclesiastes fala que os vivos sabem que vai morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não tampouco há mais lembrança, porque foram entregues ao esquecimento. Até seu ódio, seu amor, a sua inveja, tudo pereceram. E não há mais lembrança. Então, como é que já no Novo Testamento fala diferente? No Novo Testamento fala que os mortos estão sabendo de tudo. Até o Evangelho foi pregado para os espíritos em prisão que morreram nos dias do dilúvio. Aqui explica que foi no dilúvio, eles foram rebeldes. Por isso que morreram nos dias do dilúvio. E foi pregado o Evangelho aos espíritos em prisão, que foram rebeldes. Entende o que eu estou falando? No Apocalipse também fala que os mortos debaixo do altar de Deus clamavam, dizendo, fazer vingança do sangue deles que foi derramado lá na terra. Como é que ele estava sabendo disso aí? Não estava entregue aí o esquecimento. É isso que diz a palavra. E também o livro lá na transfiguração de Jesus, lá, apareceu lá Moisés e Elias, conversando na visão. Vocês acham que Deus ia mandar uma visão mentirosa lá, sendo que eles não existiam mais? O espírito deles apareceram lá conversando com Jesus, lá nessa visão. É isso que eu digo. Agora, Elias diz que subiu o céu, mas Moisés morreu. Moisés morreu. E agora, isso é um absurdo, essas escrituras de hoje em dia, que é tudo cheio de problema. Problema e contradição, e a pessoa, às vezes, acredita em muita coisa que está escrita nessas Bíblias. Eu tenho 5 Bíblias aqui em casa. Tudo elas é diferente uma da outra. E a Bíblia antiga, a mais antiga, escrita lá em hebraicos, o que tem nessa aqui não tem naquela lá. Muitos já falaram isso aí, que já leram as Bíblias lá na língua hebraica, não tem, nessa aqui não, o que tem nessa aqui não tem naquela lá. Então é um absurdo isso aí. Falou? Obrigado.